Qual a importância da gente conhecer a cultura judaica, às vezes o Talmud, a Mishnah, que são livros que os judeus escreveram na mesma época que a Bíblia estava sendo escrita, para a gente entender a própria Bíblia? Vou dar um exemplo para vocês. Lá em Mateus capítulo 6, no versículo 22, Jesus ele diz o seguinte: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Eu já vi várias vezes pessoas pregando sobre essa passagem, dizendo que um olho bom ou um olho mau se refere à maneira como a pessoa enxerga a vida, enxerga o mundo, se ela é otimista, se ela é pessimista, se ela enxerga as coisas boas nas pessoas, ou se ela só enxerga os defeitos nas pessoas e coisas assim. Isso acontece porque a expressão olho bom ou olho mau em português não tem sentido nenhum. Nós não usamos essa expressão no nosso dia a dia, ela não faz parte das nossas expressões idiomáticas, das nossas gírias do dia a dia. Agora, quando a gente vai estudar o Talmud, quando a gente lê, por exemplo, o Pirkei Avot, que é um dos tratados do Talmud, da Mishnah, tem uma passagem que eles dizem, eu vou ler para vocês aqui, capítulo 2, a Mishnah 13 e a Mishnah 14, um trechinho, obviamente, dela, tem uma parte que ele fala assim, ele, o Rabban Yohanan ben Zakkai, lhes disse: observai qual o bom caminho a que se deve apegar o homem. O Rabi Eliezer diz: um bom olho. Lá na Mishnah 14, ele fala: observai qual o mau caminho do qual o homem deve se afastar. E o Rabi Eliezer diz: um mau olho. Quando essa Mishnah ela vai ser explicada, que esse texto foi escrito por rabinos judeus na época de Jesus, quando essa Mishnah vai ser explicada, ele traz para a gente o que eles entendiam ou interpretavam por essa expressão. Então chega um momento que ele fala assim: um bom olho denota um espírito generoso e altruísta, uma receptividade junto com o coração aberto às pessoas, coisas e ideias, uma boa aceitação de si e da sua sina em relação ao que você tem, ao que você possui. Um bom olho no contexto judaico significa que você é generoso e que você é contente com as coisas que você tem. Está diretamente relacionada à sua forma de lidar com o dinheiro, à sua forma de lidar com os bens materiais. Por outro lado, quando ele fala sobre um mau olho, ele diz: isso implica na inveja, ciúmes, insatisfação constante e um espírito avaro, que abomina compartilhar algo ou servir aos outros. Com um mau olho, a pessoa dirá: o que tenho nunca é o bastante e o outro sempre tem demais. Um olho mau é a inveja, o olho mau é a avareza, é a ganância, é a maneira de você se comportar frente aos bens materiais das outras pessoas de forma negativa. E aí, quando Jesus está falando sobre um olho bom e um olho mau, Jesus está falando sobre avareza, sobre inveja, sobre generosidade, sobre a maneira como você se comporta com aquilo que você tem, com aquilo que você possui, com aquilo que você não tem, sobre contentamento. Isso é interessante porque quando a gente olha lá em Deuteronômio, no capítulo 15, no versículo 9, essa expressão ela já aparece no Antigo Testamento, na Torá, na lei de Moisés, quando, por exemplo, ele está falando sobre algumas leis em favor dos pobres. E aí ele vai falar sobre a lei do jubileu, ele vai falar sobre a questão das esmolas, ele fala assim: guarda-te para que não haja pensamento vil no teu coração, eu estou lendo 15:9, e nem digas: está próximo o 7º ano, o ano da remissão, de sorte que os teus olhos sejam malignos para com o teu irmão pobre e não lhes dê nada, e ele clame contra ti ao Senhor e haja em ti pecado. Ele está falando sobre aquele comportamento que às vezes a gente tem de eu não vou ajudar a pessoa porque olha o que ela fez com a vida dela, ela que tomou as próprias decisões, ou vai usar esse dinheiro para usar droga, vai usar esse dinheiro com bobagem, não sei o quê, quando na verdade todas essas justificativas, elas só estão expressando essa avareza, essa ganância, essa arrogância, ou essa insatisfação com aquilo que Deus tem nos dado
no nosso coração. Quando você volta no texto de Mateus, você vai ver que quando Jesus fala sobre o olho bom e o olho mau, ele tinha falado sobre acumular tesouro no céu ou na terra, e ele fala que onde está o seu tesouro, aí está o seu coração, e logo em seguida esse texto ele fala sobre ninguém pode servir a dois senhores, você não pode servir a Deus e as riquezas, mostrando que efetivamente ele está usando essa expressão para falar a respeito de generosidade. O Talmud, a Mishnah, entender o contexto judaico vai te ajudar muito a entender e interpretar corretamente a Bíblia.